Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos atualizar a situação do departamento médico. 5 jogadores, 3 estão recuperados, 2 seguem em tratamento. Vamos tratar aqui também das situações de possíveis reforços. O goleiro Bento, que está no Al Nassr, e o atacante Enamorado, que está no Júnior de Barranquilla da Colômbia. E vamos também falar sobre um atacante que não estava na lista de saídas negociáveis, dispensáveis, mas que de modo surpreendente não vai ficar no Grêmio para 2026 e já entrou numa lista de jogadores, entre aspas, afastados pela nova diretoria nesse início de ano. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, também te inscreve no canal, o like é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve, me ajuda a chegar à marca dos 80 mil inscritos, muito obrigado pelo carinho, pela confiança diariamente. Entra aqui no canal, confere se tu já é inscrito, se não for ainda, se inscreva. Também ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e vai opinando muito sobre todos os temas aqui nos comentários. Bora, primeiro ponto, departamento médico. Rodrigo Eli já vai se colocar à disposição muito rapidamente nesse início de temporada. João Pedro está plenamente recuperado e à disposição. Teve uma lesão muito séria, vocês lembram, mas ele está 100%. Vai começar o ano já disputando posição com o Marcos Rocha e até já citei para vocês que esse é o motivo de o Grêmio ter desistido da contratação de um novo lateral direito, mesmo com a liberação do João Lucas para o Remo. O Grêmio olha também para o Balbuena como uma nova alternativa, recuperado de lesão no tornozelo. Também é uma opção ao técnico Luiz Castro. Quem segue em tratamento é o Villasanti, que inclusive foi liberado para voltar depois. O grupo se reapresentou na tarde da sexta-feira, ele volta no dia 5, tudo certo. E quem também segue recuperação é o zagueiro /volante, agora né, ele foi colocado na lista como volante, Noriega. Também não começa a temporada à disposição, vai se recuperar mais um tempo. Olha só, o jogador que está de saída do Grêmio, que não estava nessa lista de saída, é o atacante formado na base do Grêmio, que já recebeu algumas oportunidades entre os profissionais, principalmente com o técnico Mano Menezes, Jardiel. Ele que é, de certa forma, artilheiro, destaque na base do Grêmio, já fez muitos gols, inclusive em uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Jardiel, algumas pessoas do Grêmio têm uma expectativa muito boa em relação a ele. Mas o entendimento que o Grêmio chegou é que ele deveria ser negociado. E por isso ele está entrando nessa lista dos afastados, né? O Grêmio conseguiu liberar vários jogadores, vários já foram negociados, o João Lucas para o Remo, o Camilo para a Chapecoense, o Ronald para o Fortaleza. Outros estão na lista de negociáveis, como o Cristaldo, o Aravena, o próprio Rodrigo Eli, o goleiro Volpi, poderia citar mais alguns, mas se reapresentaram. Alguns o Grêmio optou que nem se reapresentassem, até porque já existia em curso negociações para que eles realmente saiam do clube. O Gemerson deve rescindir o contrato, o Lucas Esteves, existe uma possibilidade de ele jogar no Coritiba, de lá pintou o interesse, pelo menos é o que informa a imprensa paranaense. O goleiro Jorge também não deve ficar, e o Jardiel está entre esses 4 afastados. Confesso para vocês, não sei ainda qual tipo de negociação deve se concretizar para ele. Se uma rescisão de contrato, acredito pouco. Se uma venda, pode acontecer. O Grêmio já vendeu vários jovens, né, recém-profissionalizados para o futebol português, por exemplo, né, para clubes menores ou pelo menos intermediários lá de Portugal. Daqui a pouco é uma alternativa ou alguma outra liga aí do exterior. Um empréstimo daqui a pouco também, perdão, poderia pintar. Então, o fato é que o Jardiel está nessa lista de saídas. O entendimento é que ele nem precisaria se representar mesmo porque não seria utilizado e que o Grêmio já tem para a posição jogadores suficientes para isso. O Grêmio olha para o Carlos Vinícius, obviamente titular absoluto. O Grêmio olha para o André Henrique como a alternativa principal, tanto é que foi recusada uma proposta por ele. O Grêmio fechou as portas para uma saída do André Henrique, inclusive está renovando o contrato do jogador, ampliando o vínculo até 2029. Logo, o Grêmio terá o Bright White e, numa necessidade, o Grêmio vai olhar para o centroavante que está jogando a Copinha. O Jardiel
perdeu totalmente espaço e não fica no Grêmio, portanto, surpresa para muitos, para mim foi porque achava que ele poderia de alguma forma ser aproveitado. Olha só, Bento e Enamorado. Sei que surgiram muitas informações nas últimas horas a respeito desses dois jogadores. As atualizações que eu consegui foram as seguintes. Em relação ao Enamorado, eu consegui a confirmação de que há uma negociação. Ninguém me confirma que o negócio esteja super avançado, que o Grêmio esteja acertado, ou que o Grêmio esteja por detalhes de contratar esse jogador. Ninguém me confirma isso, aliás, confesso para vocês, não me deram muitos detalhes. O máximo que eu consegui, por enquanto, é uma confirmação de uma negociação. Isso já é alguma coisa, porque até então ninguém nem mesmo confirmava uma negociação por esse jogador. O que o Grêmio confirmava era um interesse, um monitoramento, e esse é um jogador que está saindo do Júnior de Barranquilla, segundo a imprensa colombiana, eles estão dando como certo a saída dele por lá, e muitos portais importantes, de credibilidade, estão dizendo que ele está vindo para o Grêmio. Eu não sei se lá eles têm uma informação que a gente ainda não conseguiu aqui, ou se eles estão se antecipando a algo que ainda não aconteceu. O fato é que tem, sim, alguma coisa ocorrendo entre Grêmio e Enamorado, né? Existe uma negociação, isso é fato, tá? Negociação existe, possibilidade de ele ser contratado também. É concreta a possibilidade, portanto. Agora, se está avançado o negócio, eu não tenho ainda isso. Pode ser que esteja, né? Pelo menos é o que dizem os colombianos. Sobre o Bento já decidiu realmente que não vai ficar no Al Nassr, e o Al Nassr, na verdade, primeiro já decidiu que não ficaria com ele, por uma questão lá dos estrangeiros, né? Eles têm um limite de estrangeiros e não vão gastar essas vagas com um goleiro. Então eles vão liberar o Bento, só que o salário dele é muito alto. E aí, essa é a principal questão. O Bento já deu ok para o Grêmio, realmente, em relação a jogar aqui no Brasil e em relação a jogar no Grêmio especificamente. O Grêmio disse, olha, eu posso te pagar tanto. O Bento disse, tá, dá para avançar nessa negociação. Eu até não tenho que ele confirmou exatamente, mas ele deu sinal positivo. Os valores não estão distantes. Esse não seria o principal problema entre Grêmio e Bento. O ponto é a diferença desse valor, porque ele segue tendo contrato com o Al Nassr. Quem vai pagar essa diferença? O Al Nassr vai pagar? Eu confesso não saber exatamente essa diferença. Eu não sei o valor que ele e Grêmio alinharam, mas é uma diferença considerável. O Al Nassr teria que pagar, a não ser que, aí tem uma alternativa, a não ser que ele rescinda o contrato com o Al Nassr. Aí ele é jogador livre no mercado, e aí sim ele negocia diretamente com o Grêmio, não depende mais de ninguém. Mas, a princípio, não tem nada assim sobre uma possível rescisão, por hora. Né? Se ele rescindir, negocia direto com o Grêmio, beleza. Se ele não rescindir, o Al Nassr vai ter que pagar uma parte. E é uma parte considerável. Aí vai depender do Al Nassr. Grêmio e Bento seguem conversando. Não há otimismo, pelo contrário, as pessoas do Grêmio tratam esse negócio como improvável, mas como possível. Por isso que seguem conversando, seguem negociando, e quem sabe o Bento possa ser goleiro do Grêmio, sim, em 2026. Ok? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários o conteúdo com a força de Hora do Pastel e de Crepe do Alemão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.